Eu amei te ver. Eu amei te ver. Germinha. Boa noite, boa noite. Deixa eu colocar aqui a mensagem, qual é o tema de hoje, gente. Boa noite, meu povo. Finalmente é Líbia, né, Deise? A Líbia chegou aí já. Homem cerimonial. Boa noite, boa noite. A Líbia já tá na área. A Líbia tá esperta aí agora, só quer ver nas lives. A live das meninas é ótima. Não deu... Pois não é, Laís? Eu gostei muito. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. E eu pedi para ela salvar lá. Gente, a Irenilda Nunes, uma parceira aqui nossa da Feira do Empreendedor Digital, está fazendo uma live nesse momento sobre a importância de se vestir bem. E eu achei bem legal, indiquei para a Heloísa, mas não dá para ficar lá, pedi para ela salvar e a gente vai dar uma olhada depois. Boa noite, Líbia. Boa Líbia noite, Brandão. Eduardo. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Rainha das lives já, você, né? Que Já a conversa. terceira. Fez uma só para tirar onda de todo mundo. Socorro tá de prova. Socorro tava lá. Líbia, hoje a gente vai falar do tema gestão de governança e cerimonial. Que a gente vê muita diferença, ao mesmo tempo eu sei que a gente vai encontrar aí similaridades e vai ficar muito mais fácil de falar sobre cerimonial, sobre gestão de governança, quando a gente usar os teus exemplos da tua atividade aí. Vamos lá, eu tô doida para aprender sobre governança, né? Na Tá verdade, em bom. off aqui a gente travou, vamos dizer, um desafio, porque eu não sei nada disso. E ele disse que está estudando. Então, vamos lá, quero ver. Vamos lá, meus apontamentos estão aqui. É, Pessoal, para quem não sabe, Feira do Empreendedor Digital, toda semana, basicamente, a gente faz uma, duas lives. A gente vai fazer uma próxima agora só Essa é a última do mês, né? A gente está encerrando o mês com a Líbia e vamos iniciar o mês de junho, já na segunda-feira, dia 1º, com o cover do Elvis Presley. Vai ser uma onda. Eu vou divulgar a primeira parte do mês e depois eu divulgo o restante. Essas lives, elas ficam salvas na Feira do Empreendedor Digital por 24 horas aqui no perfil. Algumas vezes o Instagram deixa a gente publicar lá no feed. E aí, quando deixa, a gente coloca. Mas, de qualquer modo, eu mando todos para o nosso canal da Inspiração Coruja lá no YouTube. Líbia, vamos iniciar. Boa Vamos. noite. Se apresente e comece o tema de cerimonial sob sua ótica, do jeito que você quiser. Fique à vontade. Aqui é um Ok. bate-papo, não tem interesse da gente fazer nada assim extraordinário. É para chamar a atenção das pessoas para os temas, para poderem buscar Ok, conhecer Eduardo, mais. obrigada. Primeiramente, eu Vamos lá. gostaria de agradecer o convite, né? Na verdade, eu fiquei um tempo meio receosa de vir falar aqui, porque a gente fica com medo, na verdade, do novo, né? Então, como eu não tinha feito nenhuma live, estava me assustando, né? Eu sou uma pessoa de bastidores, né? Então, ficar ali do outro lado ficava um pouquinho assim estranho para mim, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Líbia Brandão, né? Eu sou professora de língua inglesa por formação. No meio da minha trajetória, né? Eu me apaixonei por alfabetização, né? Porque
eu tenho vínculos administrativos com o Estado e com o município de Esperança. Então, assim, a gente desempenha determinadas funções de acordo com, né, com a necessidade, né, do órgão. Então, durante um tempo eu fiquei como coordenadora pedagógica, outro tempo eu trabalhei como professora de inglês em escola de língua, e atualmente eu desempenho a função de professora de inglês pelo Estado e pelo município, né, aqui em Esperança, nas duas escolas aqui em Esperança. E sou cerimonialista, né, por paixão. Uma paixão que não nasceu por acaso, né? Assim, na verdade, ela foi surgindo à medida que eu fui me deparando com as situações de cerimonial, né? Eu comecei a trabalhar com cerimonial de uma forma bem inusitada, né? Eu tinha um namorado, na época, que trabalhava num buffet, e como eu não encontrava com ele no final de semana, durante a semana eu estava trabalhando, ele estava praticamente de folga. No final de semana ele ia trabalhar e eu estava de folga, então havia aquele desencontro, né? Então, eu tinha um amigo que trabalhava com buffet e, na verdade, eu conversando com ele, pedi uma chance para ir trabalhar no buffet para ficar perto do namorado, e ele disse que eu não tinha cara de fritar coxinha, de ficar na cozinha, eu tinha cara de salão, né? Eu tinha muitas habilidades, enfim, ele me deixou bem lisonjeada e eu fui em frente, né? Fui para o salão, trabalhei numa festa com ele por experiência, assim, com a cara e a coragem, de curiosidade mesmo, né? E logo em seguida, um pessoal estava organizando festa de criança aqui na cidade e surgiu o boato que eu estava com cerimonial. E, inclusive, Nini está aqui na live, eu vi que ela deu uma passada aqui. Nini me ligou e perguntou se eu estava com serviço de cerimonial. E eu falei para ela, isso numa quinta-feira, eu falei que, né? Primeiro eu fui impactada, assim, teve aquele choque. Eu, cerimonial, gente, já saiu na cidade essa história. Então, ela me ligou, eu disse a ela que tudo bem, podia atendê-la, mas eu pedi um prazo para ela, para conversar com ela, né, para encontrá-la. E eu marquei para encontrar com ela na segunda-feira, né? Da quinta até a segunda eu fui pesquisar, fui estudar, procurei alguns amigos para me ajudar, levei alguns nãos, alguns portas na cara, né? E me encontrei com um amigo meu, né, muito conhecido de quem está aqui também, algumas pessoas estão na live, Antonilton, né, que faleceu há algum tempo já, e ele disse que topava, aquelas coisas de amigo, vamos fazer um cerimonial, eu estou indo morar fora, mas quando enquanto eu estiver aqui em Esperança, se você fizer, eu lhe ajudo, e assim a gente fez, passou o final de semana, se organizou, na segunda-feira eu fui encontrar com o casal, e eles prontamente nos contrataram. Né? A gente foi praticamente com a cara e a coragem e a roupa devendo, porque o dinheiro que a gente recebeu da festa, a gente ainda ia pagar os ternos, sapatos. Ele puxou uma amiga de um lado, que era recepcionista de uma loja que ele trabalhava, que era gerente, eu puxei outra amiga do outro, formamos o cerimonial e fomos trabalhar, né? Claro, quando eu digo com a cara e a coragem, com o básico que eu tinha adquirido na internet, de cerimonial. No mês de novembro, meu irmão tinha casado e eu tinha sido madrinha de casamento, então eu tinha prestado bem atenção nas orientações que o cerimonial tinha passado. Então a minha bagagem era mínima, né? Mas assim, eu acredito, eu não sei, eu posso estar enganada, mas quem tiver aqui pode me falar, no caso a própria Nini, eu acredito que eu não decepcionei, né? Então, com o passar do tempo, foi surgindo aquela história, o cerimonial, vamos colocar um nome e assim fomos, né? Começar a trabalhar com cerimonial. Logo em seguida, né, como eu sou professora, eu me senti insegura para começar a trabalhar com cerimonial. E sem saber, sem ter feito o curso, então conversei com minha mãe achou interessante a proposta, porque na cidade não tinha nenhum serviço do tipo, ninguém que fizesse esse trabalho. Né? A gente tinha buffet, tinha decoração, mas não tinha ninguém que prontamente assumisse a função de cerimonial. Então, o que aconteceu? Tá dizendo que você fez, depois é que você ficou com medo? Eu fiz tudo com o básico que eu tinha de informações, de internet, de você conversar com uma noiva, amiga sua que está para casar, de você ter sido madrinha e ter escutado as orientações do cerimonial. Então, foi basicamente assim, surgiu aí, né? Então, eu juntei dinheiro e fui fazer um curso no Sebrae de cerimonial. Curso de cerimonial, na verdade, era cerimonial social e público. Eu me encantei com o cerimonial público, com toda a questão do protocolo, né?
toda aquela questão de precedência, tudo ali me deixou bem, assim, apaixonada, encantada. Então, na verdade, eu não estava apaixonada, eu estava encantada. Aquela coisa, assim, que você mete a cara e não sabe o que é que vai, do que te aguarda, né? E minha mãe dizia isso, né? Que a paixão é aquela que você vai, cega e enfrenta sem esperar pelas consequências. Então, eu fui lá, meti a cara. Fiz o curso, me interessei mais, como eu disse, pelo cerimonial público, fiquei tentando estudar o mercado, vi que aqui não dava muito certo, não tinha muito interesse. Primeiro porque, na época, o pessoal nem entendia muito bem qual era o sentido do cerimonial, qual era a função do cerimonial, né? Então, assim, foi o meu primeiro impacto. O pessoal achava que cerimonial era uma coisa, né? E, na verdade, é outra totalmente diferente. Então, apareceu alguns casamentos, fui fazer casamento. Primeiramente, fui fazer um casamento evangélico, certo? Tremi segurando o buquê da noiva, mas eu não transparecia, né? Então, vamos indo, vamos indo. Fui treinando as meninas da equipe, no caso eu botei minha irmã para trabalhar, botei minha prima para trabalhar, botei meu irmão para dirigir, então assim, eu fui juntando com o que eu tinha, né? Então eu consegui juntar dinheiro, né? Dos meus trabalhos de professora e comprei passagem, comprei curso e fui-me embora para São Paulo, sozinha. Nunca tinha viajado sozinha para São Paulo, eu ia em excursão ou eu ia em turismo, essas coisas acompanhadas, mas sozinha eu nunca tinha ido. Então fui para São Paulo, meti a cara e assim, fui fazer um curso bem recheado mesmo, com todos os ritos de cerimonial social. Então, eu vou explicar daqui a pouco qual é a diferença, mas só para vocês terem noção, eu me apaixonei pelo público e fui fazer um curso do cerimonial social, que era, no caso, a parte que estava, assim, faltando e que eu tinha mais contato aqui. Então, fiz lá o curso sobre casamento, sobre 15 anos, bodas, lançamento de pedra, inauguração, né, pedra fundamental. Fiz toda essa parte aí, né? Foram 4 dias, manhã, tarde, praticamente noite, né? Envolvida nesse curso. Voltei recheada de certificados, né? E comecei a trabalhar com cerimonial, vamos dizer assim, propriamente, nesse mesmo ano, porque eu peguei novamente, né, como cliente, a mesma festa que eu tinha pego no ano anterior. Então, virou meio que, assim, uma tradição, podendo assim dizer. Todos os anos eu pegava a mesma festa, porque tinha dado certo a primeira, e eu continuei com essa clientela. E fui aumentando minha clientela com aniversários, com 15 anos, né, com batizado, com aniversários, e aí estou no mercado, né, até hoje. Então, assim, essa é basicamente a minha história de cerimonial, para vocês entenderem, né? Então, assim, o que é cerimonial? Cerimonial, certo? Para quem assim, ainda tem dúvida, né? É aquela pessoa, né? É o que organiza, é o que conduz um evento, certo? Desde o seu planejamento até o final desse evento, né? Com todas as suas etapas de preparação, de planejamento, de organização, e no dia ele vai conduzir aquele evento, de que forma ele vai gerenciar, certo? Todos esses serviços e todos esses fornecedores, né? Quais sejam, né? Buffet, decoração, iluminação, música, certo? Então, assim, quando eu comecei, meu interesse foi no cerimonial para, né, cerimonial público. O público é aquele cerimonial público, a gente chama aquele cerimonial que vai tratar, né, de instituições, de órgãos, vamos dizer assim, vou trabalhar para a Prefeitura Municipal de Esperança, então vou trabalhar com o prefeito, quando tiver as inaugurações, quando tiver, né, as falas do prefeito, é quem cuida, né, dessa, vamos dizer assim, desse universo, né? E o cerimonial social é o que vai tratar desses eventos sociais, de aniversário, festa, casamento, bodas, né? E surge também aí o que a gente chama de cerimonial corporativo, que são aí das empresas, certo? Então, por esse lado, eu já fiz alguns, certo? Mas, assim, eu não sou acostumada a fazer. Eu acho que no currículo, como diz aí, né, nos meus cases, eu devo ter uns 4 a 5. Né, de algumas empresas que a gente já fez, né, e eu não falo em fazer assim como uma comemoração, certo? Mas assim, como assembleias, como workshops, como encontros das corporações,
certo? No caso de Esperança, como a gente tem aqui, eu posso pegar uma empresa maior e promover, né? No caso que a empresa está promovendo um evento para treinamento dos seus funcionários, para um encontro deles, lançamento de produto, e a gente vai trabalhar com eles, certo? Chama o papai que a mamãe está ocupada aqui. Então, o que é que eu tenho aqui, certo? Esse trabalho de cerimonial que faz essa organização, né? A cerimonialista é aquela pessoa que está à frente disso aí. Em alguns lugares, vocês podem ouvir falar em assessora, certo? Então, cabe aqui fazer uma diferenciação. Quem é cerimonialista, quem é assessora. Em termos práticos, certo? E até eu posso dizer, vamos dizer, teoricamente, não há diferença. É só uma questão de nomenclatura, certo? Vamos dar um exemplo bem interessante. O pessoal do Rio, eles costumam muito chamar ali no Sul, eles costumam tratar com a cerimonialista, certo? Para São Paulo, eles costumam chamar de assessora. Mas, basicamente, é a mesma pessoa, certo? Que é responsável por sentar com o cliente, planejar, organizar a execução, né, e conduzir o evento, né, no dia dele, qual seja o evento, cerimonial social, cerimonial público, corporativo, qualquer que seja, né? É uma profissão. É regulamentada? Ainda não, certo? Então, nós temos aí, infelizmente, é uma profissão que não é reconhecida, vamos dizer assim. Nós temos um projeto de lei, que é o projeto 698, de autoria do deputado Laércio Oliveira, que tramita na Câmara dos Deputados, né, que vai regulamentar essa profissão. Né? Então, assim, por que se propôs, né, qual a justificativa de regulamentar essa profissão? Porque a gente sabe que a organização de um evento, ele pede o quê? Ele pede muita responsabilidade, certo? Ele pede muita doação. E esses eventos, essa profissão, ela não tem leis que possam regê-la, né? Então, qualquer pessoa pode chegar, né, botar um vestido preto e dizer assim, eu vou lá organizar, né? Então, assim, na verdade, de alguns anos para cá, essa profissão, vamos dizer assim, né, que não é reconhecida, não é regulamentada, ela aumentou muito no mercado de eventos. Muita gente, né, prendeu o cabelinho, botou um vestido preto, acha que é cerimonialista, acha que é assessora, acha que pode desempenhar essa função, né, e não é bem assim. Você ia falar, Eduardo? É que você falou que não tem regulamentação. Eu entendi. Para a função que você desempenha, e aí, não é como você tem uma faculdade lá, terminou e você está habilitado àquela profissão. Ó, Mas geralmente, há o outro pessoal, tipo de legislação que dá esse suporte, né? para o organizador de E- eventos, né, isso e o relações públicas. Isso. Eu estava querendo chamar a atenção que quando a gente for falar do corporativo, da governança, você disse que quando você está trabalhando para a instituição, governo, por exemplo, nas instituições públicas, né, tem todo um rito que é diferente do rito de um casamento, de uma festa de casamento cristão. São esses detalhes que há muitas questões. A Regina perguntou: você trabalha com um evento científico? Para cada tipo de evento, há uma regra, um conjunto de regras que devem ser seguidos, não é isso? Então, E, muda completamente o universo da atividade baseado nisso, né? na verdade, o que é que a gente vai precisar entender, certo? É que para o cerimonial, certo? Vai exigir o quê? Que muita gente desconhece, certo? Que é a questão do protocolo, né? O cerimonialista, ele vai precisar ter alguns conhecimentos específicos. De acordo com você diz, de acordo com o universo. Eu vou trabalhar com cerimonial social, eu vou trabalhar com cerimonial corporativo, com cerimonial público, né? E se todos eles aí, eles vão estar, né, envolvidos por essas questões. Basicamente, quando a gente se volta para a questão do cerimonial social, né, o cerimonialista precisa entender de decoração, de moda, de tendência, né? E como a gente diz, né? Do que rege basicamente aí, o protocolo, né? Que aí quando você chegou, o que é o protocolo? Isso aí é o conjunto, vamos dizer assim, para a gente entender melhor, de regrinhas, certo? Que vai reger, né? Um exemplo, puxando agora para o cerimonial público, certo? A uma determinada autoridade. Quem é que adentra, né,
primeiramente um salão, né? Quem é a primeira pessoa que vai falar? Quem é que vai abrir, né, os trabalhos numa mesa de honra, onde a determinada autoridade vai sentar, por que que ele senta naquele lugar, né? E aí a gente vai trabalhar com a ordem de precedência. A mesma ordem de precedência a gente leva para quê? Na hora que aqui, um exemplo bem simples, né, que eu já costumo ver, assim, o pessoal falhar bastante nisso, né, e acredito que por falta de conhecimento mesmo, né? A questão quando você vai trabalhar no dia 7 de setembro, certo? Que você vai hastear as bandeiras. O que é que rege aquilo ali? É uma ordem de precedência, é todo um protocolo, né? Qual é a posição da bandeira nacional? Por que que aquela bandeira é colocada ali, né? O porquê sim, por que não. Então, não é só o fazer, é você saber fazer aquilo ali e saber por que você está colocando aquilo ali. Então, o cerimonialista, ele precisa ter conhecimento de tudo isso aí, né? Precisa ter esse conhecimento. Ele não precisa saber, né? Ter que fazer aquilo ali, não. Ele precisa saber como é que faz aquilo. Para determinada pessoa, determinado, né, fornecedor fazer aquilo ali. Ele vai conduzir esse trabalho. Né? Então, vai dizer lá, ó, a pessoa que você que vai colocar o cordãozinho aqui na bandeira, você vai colocar aqui, por isso, precisa conhecer dessas leis, né? Dessa trâmite, como a gente diz, desses trâmites legais, como ocorre, cada coisa ocorre. Olha, Líbia, a definição de gestão corporativa, por que que cuidar de governança é, não é uma questão de moda, sabe? É uma coisa que já vinha sendo paulatinamente exigido das grandes empresas e que hoje se torna uma regra, tem se tornado uma regra ainda mais constante. Olha a definição, como ela é abrangente e como se encaixaria dentro do cerimonial. É um conjunto de mecanismos que visa aumentar a probabilidade de os fornecedores de recursos garantirem para si o retorno sobre o seu investimento. Ou seja, tem vários atores ali no processo e você precisa ter códigos com cada um deles, quer seja através de um contrato, vai também entrar aí dentro de um código de ética, um código de postura, entendeu? Porque com toda essa alavancagem de corrupção que a gente viveu aqui esses últimos anos, passou-se a se exigir não só dos governos uma postura de gestão mais efetiva na governança, como das empresas. E você precisa esperar a empresa crescer e ser exigida para se formar? Não. Se você já começa a entender e colocar ajustes no início, né, que é aquilo que a gente falou o tempo todo, o cerimonial são os bastidores. Quando você arruma a casa, dá uma credibilidade, dá um avanço. Quem chega sabe o seu real papel ali a desempenhar. Então, a governança é um conjunto de regras ou de outras coisas que você quiser impor. Quem vai definir esse nível de governança? É você, a própria gestão da empresa. No caso do prefeito, exatamente não, porque tem todo um ritual que ele segue para o governo, que o governo segue para a presidência, e assim vai. Dentro de uma empresa, depende dos mecanismos que você dá satisfação. Quer seja para o governo, quer seja para acionistas, quer seja para um banco. Para você ter ideia, quem começou a exigir códigos dessa natureza foi o FMI e o Banco Mundial, ou seja, os países para buscar recursos e em função disso. Essa semana eu fiz um comentário lá no grupo do WhatsApp, baseado num bate-papo. Foi um bate-papo, foi um evento que eu participei online, onde eu falei sobre empreendedorismo. E tem uma coisa que a gente é muito ainda, a gente vive na época da superinflação, da hiperinflação e tal, onde a gente tinha, lembra aqueles preços que de manhã era uma coisa, tarde era outra, sei o que, onde a gente ainda traz um legado muito forte, tanto de costumes como da ideia do brasileiro ser um mal pagador. Quando isso acontece, os bancos passam a exigir de você um balanço patrimonial, exigir de você questões, sabe? É o fato de você não ter um título protestado no Serasa, você não pode ter problema algum de ordem contábil financeira. O que a gente sabe que nem sempre é possível para pequena e microempresa, que a gente vive ali naquela labuta do dia a dia. Então, se a gente conseguisse já trazer essa ideia da governança
para dentro de um ambiente pequeno e a gente conseguisse massificar esse tipo de costume e a gente tratar da ética como plano básico de relacionamento, em qualquer que seja a esfera, a gente poderia começar a pensar que os bancos iriam mudar a atuação e as exigências em relação a nós, né, como pequenos, para que a gente possa buscar esses recursos e conseguir fazer maiores investimentos. Quando eu disse a você assim, Líbia, vamos fazer um comparativo. Comparativo. Usar, um paralelo. Pegar um evento que você organiza, tipo casamento, e trazer para dentro da governança. Você me disse quem são os atores principais. O R.R. Cakes, naquele outro bate-papo, me disse que, às vezes, o bolo é um ator tão importante que toda a concepção da festa parte do bolo. Então, os atores de um bastidor, eles precisam ser muito bem pensados. E eu acho muito legal quando, no seu trabalho, é isso. A seriedade, já fizeram aqui vários elogios a seu respeito e eu não tenho nem o que mais dizer, entendeu? Não vi Você nada, trabalhou, viu, ainda. eu trabalhei com você e essa sua seriedade, essa sua postura, eu acho muito bacana e eu acho muito necessário. Obrigada. Certo? Até que você puxa as orelhas da gente e é excelente, entendeu? Eu acho excelente quando você chama a gente e diz, olha, é a hora de fulano falar, olha, é a hora... Além de você estar ali dizendo a importância disso, né? Deixando bem claro para a gente que a gente é, por natureza, indisciplinado. Às vezes a gente contrata um negócio. É No tudo caso, uma questão cultural, sabe, Eduardo? Eu acho que vai muito, assim, da cultura, sabe? E, assim, eu me sinto feliz, certo? Vamos dizer assim, se eu morrer hoje, né? Mas eu me sinto feliz porque eu desenvolvi esse trabalho aqui em Esperança. Eu comecei com esse trabalho aqui em Esperança de cerimonial, certo? E assim, já tem algum tempo, e o pouco que eu consegui, eu já considero suficiente. Não vou parar de fazer cerimonial. pois é, Porque, assim, as pessoas já começam a ver com outros olhos, entendeu? O trabalho. outro dia eu falei que você era empreendedora e você não quis aceitar Realmente eu não me qualidade acho característica, mas empreendedora. você é. Assim como eu falei com a Andresa essa semana, e ela trazer para cá produtos naturais numa época que ainda as pessoas não tinham esse costume, foi inovador, foi você vir com cerimonial, Olivia. Já tem quantos anos o cerimonial? Eduardo, se a gente for botar, como diz assim, na ponta do lápis, eu acredito que 12 anos. 12 anos. 12 anos, porque foi mais ou menos 2007, entendeu? Foi 2007 para cá. Então, assim, o fato de eu ser professora me impede de me doar totalmente para cerimonial, né? E como a gente encontra esses empecilhos culturais, de mercado, que não é fácil para todo mundo, né? Então, você imagina, eu não posso jogar para o alto meu trabalho como professora, meus vínculos administrativos, eu não posso viver só de cerimonial, né? Eu estou conseguindo ver com outros olhos hoje, tá entendendo? Que eu preciso me firmar como empresa. Eu tenho um nome, que eu também não posso chutar o pau da barraca e dizer, não quero mais fazer cerimonial. Eu tenho uma certa responsabilidade com isso. Até porque tem algumas pessoas que trabalham comigo que eu despertei nelas também essa paixão, que no meu caso já virou amor. Eu não vou dizer que eu trabalho por amor, eu trabalho por dinheiro, não vamos ser hipócritas, certo? Não vamos ser também mercenários, eu trabalho com amor, entendeu? Mas eu trabalho por dinheiro, né? Então, assim, tem algumas pessoas que começaram a trabalhar do nada comigo, né? Porque precisava de um dinheiro, de um extra, né? De fazer um freela, e hoje em dia gostam, estudam, se interessam, entendeu? Até porque eu exijo isso, né? Porque se eu quero, como diz você, se eu quero agradar, se eu quero ser bem reconhecida, se eu quero que o meu cliente, né, ele se sinta satisfeito, né, ele precisa ver isso, ele precisa ver, né, porque como você colocou, quem são os protagonistas aí, todo esse processo aí, né? A gente está por trás, a gente está nos bastidores, mas a gente sabe que quem está atuando ali, ele precisa desse apoio, ele precisa desse amparo, ele precisa dessa orientação. Os noivos, quando contratam a gente, hoje em dia, eles não estão mais buscando só um serviço, eles estão buscando experiência. E eu acho interessante porque, hoje em dia,
eu tenho um grupo de noivas, eu não estou bem lembrado se eu tenho 10 ou 12 que estão aí, que eram as noivas agora desse primeiro semestre, junto com o segundo, que na verdade, né, elas me procuram bem antes. Já me chegaram, eu já peguei noiva que chegou na véspera, né? Achando que tá. E assim, e como eu não tinha tanta experiência, eu chegava e pegava a noiva, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero fazer meu nome, eu preciso de dinheiro para isso. Né? E hoje em dia não, a gente já consegue, né, determinar assim, uma relação de confiança, de segurança, de cumplicidade, né? De troca, como eles dizem assim, de conhecimento. Os noivos procuram o quê? Uma praticidade, mas eles não querem qualquer pessoa, né? Eles não querem isso, eles querem um profissional que ele esteja engajado com aquilo ali, que ele esteja comprometido, porque é investimento, né? Eles estão investindo. Você não tem isso escrito, mas você sabe a forma que você se relaciona com o seu cliente, né? Se ele é de um órgão público ou se ele é de uma festa de casamento ou de um aniversário, porque você tenha interesse de dar a ele exatamente, suprir dele a expectativa que ele gerou, né? Dar a ele aquele retorno do investimento dele, que está muito parecido com as premissas da governança, entendeu, Lili? Só tem, na governança tem uma coisa que eu quero comentar, que é assim, não adianta também você, não tem uma garantia, não é garantido que 100% vai dar certo. Você tem lá as premissas e você vai capacitar seus atores, né, quer seja funcionário, quer seja acionista, quer seja diretoria, quer seja quem quer que seja da organização, a se manterem dentro de um código de conduta adequado para os olhos da organização. Da organização. Mas a gente tem o caso da Odebrecht, que tinha um dos códigos de conduta, de ética, de compliance mais antigos do país. Compliance não, porque a certificação de compliance ela é recente aqui no Brasil. Dos mais antigos do país, onde o Norberto Odebrecht fez um livro sobre isso. E a gente viu no que chegou a Odebrecht, né? Com todos os escândalos de corrupção, como é que ela foi arrolada. Mas há uma exigência. Eu dizer que não vai ter os que vão sair da curva é mentira, entendeu? Mas dá para a gente perceber que se você não tem um código, você corre o risco de sair da curva. Imagina se você não tem. Então está sendo muito exigido, eu acho muito bacana se falar sobre isso, se falar em processos e você manter um alinhamento desses processos dentro da organização, quer seja ela pequena, grande, média, não importa. Lógico que quanto menor, em tese, mais simples. Eu tenho 5 funcionários, eu defini os papéis dos 5, cada um sabe sua forma de se posicionar e como é que... Porque eu tenho que sair Um exemplo, quando a gente fala em relacionamento com o cliente, bom atendimento e tal, o quanto é importante quando você sai da cena, quem está no bastidor que pode ir lá e representar, porque ele conhece o código de conduta, de como ele se posicionar para aquela... Aí eu fiquei pensando, imagina aí, você tem os papéis todos definidos dentro do casamento. Os noivos são, em tese, as estrelas máximas, apesar de que eu já vi aí o RQ dizendo que o bolo pode ser a estrela. Ele estava vendendo o peixe dele, mas na verdade ele não está errado. Né? É algo que está ali de fato, visto, né? A importância muito forte, é a roupa da noiva, né? É o vestido da noiva, não é isso? O bolo que a gente diz, né? Porque o que é que vai assim, vamos dizer assim? Oi? Não te ouvi. O buffet e a música, né? Ele pesa muito, né? Pesa muito, né? Quando você vai para um casamento, né? E assim, mas a gente sabe que ela tá com um vestido bonito, na verdade o bolo tá bonito, tá, como dizendo assim, tá em consonância, né? Com o vestido da noiva. Né? Lembra dos detalhes que o Romulo falou? Tem que estar linkando, entendeu? Então, na verdade, o cerimonial ele faz isso, ele alinha esses fornecedores, ele detém essas informações, vamos dizer assim, ele vai conduzindo um serviço ao outro, para quê? Para que no final os noivos, esses atores, como diz você, eles possam, né, ter o seu momento assim, o seu ápice, ter a sua festa, ter o seu momento único, como a gente diz. Quem está por trás disso? O dono do buffet, a boleira, a costureira, o ateliê que fez, né? Até, como a gente disse, é uma série de pessoas, como você bem colocou, cada um desempenhando sua função. O que é que a gente precisa observar aí no cerimonial?
certo? É que, assim, eu não posso desempenhar a minha função unicamente sozinha, né? Sem ter vamos dizer assim, essa relação, sem ter esse diálogo com o outro, né? E é igual uma banda de música. Se cada um tocar do seu jeito, não vai ter, né, aquela questão da afinação, da harmonia, naquele som maravilhoso. E do mesmo jeito, né, o cerimonial, ele trabalha com essa questão de estar linkando, como eu disse para você, de estar alinhando todos eles para estar tudo, né? E como você disse, esses códigos, né? Essas, vamos dizer assim, essas regrinhas que existem, né? Existe também, só que assim, eu acredito que já melhorou muito, muito, muito com relação a cerimonial. Quando eu digo assim, eu não posso ver o meu espaço, só assim, a minha região, né? Mas a gente tende a fazer comparações, né? E a querer se isolar, né? Hoje mesmo eu estava numa aula e, assim, quando foram ver, do Nordeste só tinha eu. Digo, meu Deus do céu, e agora eu vou ficar aqui sozinha defendendo a bandeira dos erros que o pessoal cometeu, porque na minha região eu não cometo esse tipo de erro, né? Então você fica vendo, né, e fazendo esse comparativo aí. Então, eu acredito que na empresa seja isso também, essa pessoa que é responsável por estar aí fazendo essa governança com todos os arrolados, né, nesse processo, também fica fazendo, tem que ter esse cuidado, essa observação, essa visão maior, para não ficar se culpando pelos mínimos detalhes, né? E uma coisa interessante que você falou aí é a questão, eu não lembro se foi quando a gente vai trabalhar com cerimonial, eu não sei como é dentro das empresas, né? Porque a gente até pode falar sobre o dress code. Onde é que Pois é, vai a entrar Irene isso aí? Danone estava agora mesmo, ela apareceu por aqui. Meus comentários estavam travados, eu estava lendo agora. O meu tá travado aqui, eu não tô vendo nada. O último Irenilda comentário estava foi do aí, tem irmão. até uma perguntinha aí da Heloísa que eu vou passar para você. Mas essa história, Irenilda estava agora num bate-papo bem bacana, e eu vou depois dar uma olhada em como ficou lá a live dela, sobre essa importância, Líbia. Quando você vai lá no cerimonial e define a roupa da noiva e o bolo, define o ambiente, automaticamente está definindo o comportamento e a vestimenta dos convidados, ou não? Na verdade, Eduardo, eu acho que começa antes, a gente começa antes, quando eu sento, certo? Que eu vou ouvir a história dos noivos, certo? Como eles se conheceram. Então, na hora que eu sento, a partir daí, eu começo a ver se eles são mais sérios, se eles são mais descontraídos, o estilo do casal. É isso daí, certo? Que vai nos nortear. Né? Porque a gente sabe que a gente tem toda essa questão aí da tendência, da tradição, que a gente precisa conhecer, seguir e saber trabalhar com essa tradição e o que é tendência, o que é modismo, o que é que vem, passa e o que é que, como a gente diz assim, continua, né? A gente tem que saber trabalhar com isso daí. Mas quando a gente senta e começa a conversar com os noivos, conversa com o planejamento, né? E começa com esse planejamento, a gente começa daí até, ó, vamos pensar no convite desse casamento. Ia falar Certo? agora. Então, eu vou pensar no convite. Então, começa daí. A quantidade, hoje em dia não, mas a quantidade né, a lista de convidados, o local onde esse casamento vai acontecer, certo? Então, isso muitas vezes independe da questão financeira, né? Mas a gente vai dando aquela roupagem. E é muito interessante, certo? É isso que eu digo. O que eu acho que difere da questão empresarial, do corporativo, que deixa a gente apaixonado, principalmente eu, foi aí que eu digo que eu, né, entrei de cabeça, é a questão que você lida com sentimentos, você lida com emoções, você lida com sonhos, né? E assim, eu me preocupo demais e assim, eu tenho muito medo, certo? Hoje eu tenho, como eu disse para você, quase 12 anos aí, trabalhando, quietinha, devagarzinho, no meu trabalho em forma. Errei muito, não vou dizer que não errei, aprendi, estou aprendendo ainda, mas assim, Eduardo, é tão interessante, certo? Eu não sei aqui, as outras cerimonialistas, eu estou falando de mim agora, abrindo meu coração. Eu tenho a oportunidade, certo? O meu trabalho me dá a oportunidade de estar ali na porta da igreja com a noiva. Eu não deixo nenhum assistente minha, certo? Nenhuma sombra de noiva ficar ali naquela hora. Eu digo muitas vezes ela, não saia do carro sem antes eu vir lhe buscar, certo? Por quê? Porque eu acompanhei elas e é tão interessante, né? Eu estava grávida, né? 4 anos atrás eu estava grávida e eu escondi minha gravidez de uma noiva.
porque ia casar justamente, ela casaria e eu ia ter minha bebê na mesma época. E eu não engravidei, não foi uma gravidez planejada, né? E eu caí na besteira de botar uma foto da minha barriga no WhatsApp. E essa noiva descobriu, ela quase que ela despiroca, ela ligou para mim, eu não tô acreditando, você tá grávida, você não vai me colocar para entrar. E eu tenha calma, quer dizer, você cria laços, certo? Então, assim, quando você trabalha com sentimentos, quando você trabalha com emoções, com sonhos, tá entendendo? É muito interessante. Eu digo ao pessoal que trabalha comigo, independente de qualquer coisa, para você, você já trabalhou em mais de 100 festas, 200, 1000 festas, mas cada momento é único, cada festa é uma festa diferente. Aquela noiva, ela não casa todo ano igual é nem, certo? Ela não casa, não é todo mês. Então, assim, para a gente que trabalha com isso, por mais que a gente queira imprimir toda aquela questão da etiqueta, do protocolo, entendeu? Tudo aquilo ali, na verdade, a gente amolece quando a gente se depara com a noiva. Então, voltando para a questão, como a gente disse assim, do estilo, o que é que vai definir aquilo ali, né? Quando eu começo a linkar, eu vou no convite, eu vou a partir do local, do espaço que os noivos escolhem para casar, da igreja, e é muito interessante quando eles nos dão essa liberdade, certo? De opinar, de sugerir, né? A gente desenvolve com os noivos uma questão de confiança, né? E eles vêm procurando, vamos dizer assim, eles querem praticidade, eles já chegam assim, olha, eu quero curtir a minha festa. Eles acham que é só isso, né? A gente tomar conta da festa para eles curtirem a festa. Mas, na verdade, não é. Né? A gente vai entender que aí tem toda um fio condutor por trás disso daí, que eles, é tanto que tem noivo que chega, senta com mais diz, ixi, é isso tudo, é? Digo, não diga, ixi, é isso tudo, não, certo? E aproveite, porque vocês não vão passar por isso outra vez, ou a gente espera que não passe por isso outra vez, então curta esses detalhes, essas regrinhas, certo? Tudo isso, né? De uma forma que você não vai esquecer mais, você vai sentir saudade, como muitas noivas dizem, que sente saudade depois de todo aquele processo. Com um bebê a gente faz de um jeito, o segundo bebê a gente quer arrumar mais ainda, né? Porque a gente vai suprindo aquela, vamos dizer assim, aquela falta que a gente teve da inexperiência. No casamento, não, a tendência, a gente não vai poder dizer para eles que ele vai fazer outro casamento, ele vai passar. Então, vem daí, como o Rômulo colocou, a importância, a responsabilidade do profissional quando está na frente de um evento, não é? Porque não é só Heloísa fez aquele uma momento. pergunta Pois não. dizendo. Heloísa fez uma pergunta. Líbia, me tira uma dúvida. Para eu dar uma festa, preciso contratar um buffet e um cerimonial? Eu acho que ela pergunta se isso é dissociado ou se é um contrato só. Eu acho que são coisas distintas, né, Líbia? São coisas distintas. Na verdade, o que é que se sugere? Se você vai tratar de evento, né, e você, na verdade, você precisa contratar o cerimonial para que o cerimonial possa te passar essas informações. Né? Hoje em dia, a gente não pode dizer passar informações, porque você consegue informação facilmente. Né? Na hora que você contrata um cerimonial, você está, né, você tá querendo o quê? Além da praticidade, você está querendo experiência, certo? Você está querendo garantias. E como você disse há pouco tempo, eu não tenho garantias que vai dar tudo certo, mas eu tenho trabalho, eu tenho experiência, eu vou ali me doar, certo? Para fazer com que tudo dê certo. Você né? está cobertada de uma série de códigos e de preceitos que te dá um suporte para você dizer que tem tudo para dar certo. As principais características de uma gestão de governança, Líbia, são participação, Estado de Direito, transparência, responsabilidade, decisões orientadas por um consenso, para um consenso, igualdade e inclusividade, efetividade, eficiência, suporte e auditoria. Muitos desses temas estão ligados ao seguinte: não haver distinção, homens, mulheres, preto, branco, padre, religião, não haver distinção alguma. Transparência, tudo muito, muito claro, muito esclarecido, que as pessoas consigam enxergar ali tudo que você está definindo. O Estado de Direito, na questão das regras. No seu caso, mesmo que você
vá para. Não tem, eu não tenho aqui uma regulamentação da festa. A festa tem que seguir isso, isso, isso por lei. Por lei, Mas quando não. você chega no local, você tem que seguir regras de bombeiro, né, de alvará de funcionamento, você tem que seguir códigos de horários, de quem vai falar primeiro, quem não vai, de ética e Que é tal. o que a gente vai chamar aí dos protocolos, né? Os contratos, né? E os Nós temos os contratos. contratos, né, que vão reverter aí, né, nessa questão desses E os protocolos. contratos. A intenção maior, Líbia, é você não. Eu gostei da sua fala quando você disse que você tem que casar muito bem, tem que estar muito ter uma interação Alinhado. Eu gosto de usar a alinhada palavra alinhado. com os demais fornecedores, na intenção de você ter uma garantia que aquele serviço vai ser prestado conforme toda a estrutura definida previamente pelo cerimonial, para evitar os charlatões de plantão e tal. A governança é uma das regrinhas para a gente, aliás, é uma das regrinhas, é uma das formas de gerir para você se precaver contra esses charlatões, entendeu? O suporte à auditoria fiscalizadora é para você ter tudo muito bem escrito, com tudo que vai pagar, que não foi, entendeu? Tudo definido através de balanço e tal, e aberto para que o seu cliente possa examinar lá. Você, lógico, a gente sabe que igualdade e inclusividade, que a gente já falou em relação à participação de todos, todos por igual, igualdade e inclusividade é você dar esse acesso para que as pessoas estejam se sentindo. Por exemplo, você vai fazer uma festa, vai ter convidados cadeirantes, você tem que ter todo o acesso, né? Isso aí faz um. A gente está fazendo falando de governança corporativa de uma forma um pouco mais simplista, para estar dentro de um exemplo de um casamento, entendeu? E é decisões orientadas para um consenso. Não dá para você definir tudo na sua cabeça e só você sabe como é que vai ser, né? As pessoas têm Impossível. que. Ah, Impossível. No caso, durante muito tempo, olha só como é engraçado, como a gente aprende, né? Eu achava que só quem tinha que conduzir tudo era o cerimonial. Não tem nada a ver, não é só o cerimonial não conduz nada, né? Na verdade, o cerimonial não pode, na verdade, dominar tudo aí. Eu tirei de um exemplo que eu fui para um casamento e eu passei mal no final do casamento e capotei. Puf, caí no banheiro, desmaiei. Quem tomou conta do resto da festa foi o pessoal que trabalhava comigo. Então, assim, a gente aprende muito, né? Na verdade, é muito interessante essa troca, que eu não sei aí no caso da governança, né? Como é que se dá essa relação, dessa troca de experiências. Porque, assim, se minha equipe ela tem que estar por dentro de tudo, certo? Para ela poder tocar o evento sem eu estar presente. É uhum. interessante quando o cliente me procura muitas vezes, eu acompanho ele, eu faço acompanhamento, assessoria, como a gente melhor entende no assessoria, né? Eu acompanho, mas o meu pessoal que trabalha comigo, entendeu? Eles sabem das informações, eles não estão ali no dia a dia, né? E é interessante que eles podem conduzir. Eu não sei como é que funciona aí no caso da governança. As meninas estão aqui falando que eles não tinham noção que era tanto detalhe, tanta responsabilidade para um trabalho de cerimonial. Mas eu acho que aí é que está o pulo do gato. É exatamente para parecer que foi tudo exatamente simples, para que os noivos não se estressem com nada, que está lá o trabalho tão importante de É. bastidor, né? E, e Na é, é governança, quando você define os papéis, que você tem um conselho administrativo, diretoria e tal, essa troca, ela vai. A gente tem um nível de informação que vai hum, sendo pautado, né? Definido por categoria. Tem coisas que são ditas para cargos mais altos e tal. Mas essa troca, ela tem que existir também. Você tem que ter códigos, capacitar as pessoas, treinar, elas têm que saber que dentro daquele código de conduta, para aquela liturgia de cargo, você tem que se comportar daquela forma, entendeu? Isso quer seja como você, pessoa, presta. Porque você tá sob a chancela de uma empresa. Você ali não é mais só você, pessoa física. Você é pessoa, você está representando uma pessoa jurídica. Então, se isso está acontecendo, você tem que, no mínimo, estar de acordo com o código de conduta e de ética e tal, que a empresa impõe. Certo? Se você não está satisfeito, não concorda, então não é seu lugar. É mais ou menos assim. Entendeu? Esse código ele vai ser imposto, ele vai ser imposto. Você vai poder opinar se a diretoria topar e achar que tem que ser democratizado para definições, tudo bem. Isso aí é uma questão de empresa para empresa.
O que não é normalmente entendido dessa forma, porque quando você vai definir um código de governança e tal, você também está atendendo outros atores, que são os atores externos, que seja acionista, que seja um banco que vai pedir determinada documentação e tal, entendeu? Então, como tem outras coisas, uma legislação que está bem claro que você tem que cumprir toda a determinação do Estado de Direito. Então, você não pode negligenciar, você tem que garantir pagamentos de impostos, a ética de forma generalizada, entendeu? Em todos os aspectos das É ações. uma coisa bem interessante essa questão de ética, muito, muito, muito. Sabe que o pessoal acha que assim, nem tem noção. Acho que, na verdade, o pessoal não tem noção. Do jeito que não tiveram, né, não tem noção da quantidade de detalhes, e como o Rômulo falou bem aí, da responsabilidade, né? Porque, assim, eu costumo associar muito detalhes à responsabilidade. Porque, como eu te disse, está muito ligado à questão de sentimento, de emoção. Tu já imaginou o que é que uma noiva te pediu para fazer determinada coisa? Uma coisa bem boba, certo? Ah, eu quero que na hora que eu for entrando, minha mãe receba um lenço que está com uma mensagem para ela. E tu já imaginou se a gente esquece de fazer uma coisa dessa, né? O pessoal que trabalha comigo diz que eu sou muito estressada, né? Mas também diz que eu melhorei muito já. Com a experiência também tem que ter melhorado, né? A gente não pode piorar, né? Então, assim, eu me preocupo demais com esses detalhes. Eu acredito que é isso que me deixa estressada, que eu não sei, no caso aí, né, da governança, como os detalhes aí são trabalhados. Que você falou dessa questão. Tem a questão da democratização ou não da informação, do acesso à informação, né? E eu fico preocupada. Porque Porque certos... a informação ela é por nível, né? Tipo, o operacional vai ter aquele trabalho operacional, ele vai entender toda a sistemática. É bom que ele entenda da história da empresa, é bom que ele entenda quais são os papéis que estão definidos e como é que é definido toda a estrutura de organograma, de fluxograma da atividade. Na hora que você define o fluxograma de atividade, ele sabe o passo a passo da atividade que ele vai desempenhar. Aí Isso eu tudo vou vai te estar dizer rapidinho, sabe? Eu começo, na minha cabeça fica dando um nó aqui, porque, assim, na verdade, tu começou a falar isso e eu comecei a imaginar aqui uma montagem da festa, entendeu? Como você diz, o operacional. Eu fui logo para assim, pronto, estou montando a estrutura. Aí quando você chega lá, entendeu? Eu me preocupo muito com a questão da informação, dessa troca, né? E assim, não por níveis. Na verdade, eu me preocupo em chegar à informação mesmo, porque assim, tu já imaginou que você chegar, certo? E a estrutura já está toda montada e você sabe que não é ali naquele lugar. Mas que besteira, por que não pode ser ali naquele lugar? Porque não pode, porque se você botar ali vai ter passagem de garçom, certo? O fotógrafo vai precisar de, no mínimo, 2, 3 metros aí de distância para pegar um ângulo aberto. Então, assim, eu fico muito, assim, minha cabeça fica fervilhando, porque muita gente diz assim, eu vi que Deise colocou aí perfeccionista. Não é isso, não é nem tanta questão de ser perfeccionista, é a necessidade, entendeu? De você encaixar as peças aí, como o Eduardo colocou aí. As determinadas funções, elas têm que andar de acordo, né, com aquilo ali, com aquele fio condutor, né? Eu costumo dizer que é o fio condutor. Como o Rômulo botou ainda há pouco aí também, né? É o maestro para reger toda essa sinfonia aí. Então, muitas vezes a gente se estressa, por quê? Porque determinadas pessoas desempenham aquela função pura e exclusivamente, sem emoção, sem vontade. É como se estivesse cumprindo tabela, certo? E uma coisa que eu venho me redescobrindo é isso, é que, assim, por mais que eu saiba alguma coisa, há sempre algo a aprender. E, assim, eu não posso ficar achando que deu certo, não. Eu aprendi muito ultimamente que um professor, ele disse assim, se você chegar num ambiente, certo? E naquele ambiente, você for a pessoa que mais sabe, saia dali, que ali não é o seu lugar. Você tem que estar sempre no lugar onde você não sabe, e que os outros te ensinem. E assim, é muito interessante quando a gente trabalha com eventos, Eduardo, porque a gente aprende demais, a gente pode não aprender de forma sistemática, porque determinado profissional, ele não sabe como
te passar a informação sistematicamente, como a gente está acostumado, como um professor te dá ali a receita, mas ele passa com a experiência dele, com o fato de você conversar, de você chegar ali. Muitas vezes é tão interessante você ter tato para resolver certas coisas que você tem, puxando até mais para o lado aqui do emocional, um casal de pais que é separado. O que é que isso tem a ver com cerimonial? Tem sim, porque na hora da foto protocolo eu preciso que ele se posicione em determinado lado da mãe, certo? Ele precisa que ele vá para o outro lado, né? Que aí são, como a gente diz, os códigos, né? As regras que regem aquele momento ali, que não vai voltar. Eu preciso saber, eu preciso conhecer para saber conduzir. E lá vem a ética. Por quê? Porque eu não posso chegar para toda a minha equipe e dizer, ó, o pai é separado da mãe, ele não quer nem ver ela. Mas na hora que eu vou precisar que um assistente vá lá, traga o pai, e ela vai ter que saber chegar no pai, que já está com uma nova esposa. Então, assim, você está entendendo que a informação ela tem que circular, mas assim, talvez eu entenda com relação à governança. Aí ela vai por etapas, né? E você tem como saber dizer. E essa informação, ela tem que ser clara, objetiva, entendeu? Mas tem que ter aquele tato. Cuidado, tem que ter todos os cuidados. Tem que ter todo um cuidado. Minha amiga, né? Nós Acabou estamos nos 4 minutos da nossa live. Primeiro, eu quero te agradecer muito, estou muito feliz ter esse registro do bate-papo da gente, amigos de infância. E que você se tornou essa profissional extraordinária. Não tinha dúvida disso. Estou aprendendo. Fazer live também, então desculpem. Você fazia letras, eu administração, mas eu nunca tive dúvida da sua competência, da sua capacitação. Muito obrigada. Você já percebeu que eu disse a você que tinha tudo a ver o seu trabalho de cerimonialista com gestão de governança. Eu ainda fico assim me perguntando com esse nome feio. Leia mais sobre isso, que não é ser governanta, não. Eu entendi isso também. Governar e é interessante. Toda a estrutura organizacional. Eu quero que você agradeça a galera que está aí, se despeça. Infelizmente não dá para a gente dar uma aula até o final. É um bate-papo. Eu agradeço, Eduardo, que as pessoas já perdi. Queiram descobrir mais sobre esses temas. Agradecer a todo mundo, as de carteirinha aqui, desde Gerlene, Candice, Regina. Estou vendo que a Cida Pois é, a Cida está aí, né? Que igual a Regina estão lá do outro lado. Tem portuguesas, tem gente do sul, do sudeste. O maior tempo da live eu fiquei de Portugal, você tem que agradecer dobrado. Tá? É isso que eu estava tentando ver. Fica à vontade Travou aqui, eu não vi nada. Para o Instagram derrubar a gente. Fala aí com elas. Não, então eu só queria deixar um beijo bem grande para Cida, para Regina, mas para todo mundo aqui que entrou que a gente não sabe, e ainda mais porque travou aqui é que eu não vi ninguém. Se eu estava olhando para tu, eu me trabalhei para não ficar lendo. Aí, amiga sua. Um monte. Beijo para todo mundo, muito obrigado. Desde eu não quero ser injusto, não. Eventos Nega e Áurea, pandemia. tem que falar da Nega Áurea. Eita, meu Deus do céu, a Nega Áurea. Áurea. Entrou. Não vi ninguém. Não vi ninguém. Gente. E o pior é que fica salvo, mas a gente não vê os comentários, né? No IGVT, Entrou nem muitos cerimonialistas. Tem aqui a Janeide SETC, que eu não sei. Não sei. Deise, é um bom tema falar sobre eventos e pandemia, porque a gente tem uma série de protocolos que vão ser adotados, né? Sanitários e tudo, para a gente precisar saber. Beijo para todo mundo. Quem quiser, fala comigo no privado. E até o dia 1º de junho com Tony Presley. Tchau. Tchau.